Saudações e bem-vindo. Nos próximos 50 minutos vamos refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique na esteira das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Moçambique celebra o meio século depois que proclamou a sua independência a 25 de junho de 1975. Hoje temos como convidado o general Jacinto Veloso, que ocupou vários cargos, quer durante a luta de libertação nacional, quer também durante estes cerca de 50 anos depois da proclamação da independência nacional. General, o que é que gostava de destacar nestes 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional, tendo em conta que ocupou vários cargos com destaque para o cargo de Ministro da Segurança? É difícil, porque são muitas coisas que acontecem. Eu acho que o facto mais importante, mais saliente, e que é impossível de deixar de falar e de esquecer, é o próprio dia da independência nacional. Este é o culminar de uma luta muito difícil, muito complicada, num mundo praticamente bipolar, de tensões leste-oeste, em que Frelimo, por vezes, aparecia de um lado, outra vez do outro, mas, de qualquer maneira, o resultado final, independência nacional. Este é realmente o facto marcante, que até hoje é marcante. Quer dizer, para mim, não há outro facto tão importante como este. Falar da proclamação da independência nacional como tal até pode parecer simplista, mas isto implicou muitos desafios para a Frente de Libertação de Moçambique, implicou muitos desafios para os moçambicanos. Quais foram os aspectos antecedentes até a proclamação da independência nacional? Antecedentes? Sim. Antecedentes é difícil de A falar. começar pela Guerra dos 10 anos. Durante a Guerra da Libertação, o objetivo era independência. Esse era o objetivo. Eu lembro-me até, ainda durante a presidência do presidente Eduardo Mondlane, havia às vezes algumas discussões e havia alguns companheiros ali que começavam a discutir o futuro. Como é que vamos ser? Vamos ser socialistas ou capitalistas? Ou socialista à moda sueca, ou à moda russa, ou... O presidente Eduardo Mondlane sempre dizia, não, isso aí vamos discutir mais tarde. Agora é independência, não desviar atenções, não desviar o esforço ou o raciocínio. Agora é independência, lutar para a independência. Este é que é o ponto. A unidade é para a independência. Eu tinha a impressão que se começarmos a definir o futuro, havíamos logo ter divisões internas. Portanto, a unidade era essa. Unidade à volta da Frente de Libertação de Moçambique para conquistar a independência nacional. Este era o ponto. Este era o ponto. Com a assinatura dos acordos de Lusaka, uma das etapas que antecede a proclamação da independência nacional, começa o processo da proclamação da independência nacional como tal, a 25 de junho de 1975. Eu sei que o general integrou a missão que esteve encarregue de preparação deste grande evento. Quais são os momentos marcantes da preparação da proclamação da independência nacional? Bom, temos um momento da revolta do sistema colonial e dos colonialistas. Não digo dos colonos, mas dos colonialistas. É claro, os colonos faziam parte. Os colonialistas que não estavam de acordo com a independência. Aliás, alguns queriam uma independência do tipo Rodésia, do Ian Smith, outros não queriam independência, outros, enfim, uma série de coisas. Então, houve aquela grande revolta dos colonialistas, que morreu alguma gente, etc., e que a Frelimo teve que contratuar. Realmente, para a proclamação da independência, eu fiz parte do grupo, não me lembro quantos eram, mas éramos talvez uns 14 ou 15 ou 16
que viemos de avanço para criar as condições de segurança para o governo de transição tomar posse. Praticamente o grupo era comandado pelo falecido Sebastião Marques Mabote, que era o mais graduado, e tinha muitos oficiais, Armando Panguena, João Pelema, etc., muitos que vieram, o Salésio Teodoro, Guilherme Ambipar, que viemos com a missão de organizar, preparar as condições para o governo de contribui. Este é um momento também muito marcante, porque é um momento de grande tensão e de violência diversas. Os ultras partiam coisas, enfim, era um momento muito complicado. Um momento de grande tensão, por quê? Como? Por quê? Por que era um momento de grande tensão? Grande tensão porque ainda se mantinha aqueles grupos que não queriam a independência. Portanto, eram ações para sabotar a independência. Esta é a tensão. Aqui, como já tínhamos o acordo com Portugal, e tínhamos o acordo na parte militar e de segurança, tínhamos uma comissão militar mista, e esta comissão militar mista, entre as forças de defesa e segurança portuguesas e defesa e segurança moçambicanas, criaram aquele comitê. Este comitê, trabalhando em conjunto, muito trabalho da Frelimo, mas sobretudo em conjunto, é que criou as condições e foi reduzindo as tensões, houve detenções, houve muitas coisas. Houve, inclusive, a revolta de um grupo de soldados, de comandos portugueses, e os próprios portugueses conseguiram encontrar maneira de dominar. Portanto, é a Comissão Militar Mista que garante aquela tranquilidade mínima, porque não havia mesmo tranquilidade total, tranquilidade mínima para o governo de transição tomar posse. General, por que razão não se divulgou de imediato a totalidade dos acordos de Lusaka? O que havia a esconder na altura? Na altura, a parte portuguesa pediu para considerar aquele acordo na parte de defesa e segurança, para considerar confidencial durante algum tempo. E nós fizemos isso. Mantivemos confidencial. Aliás, a primeira vez que esse documento é publicado é no meu livro de Memórias em Voo Rasante. Pela primeira vez, nunca tinha sido publicado antes. E publiquei a cópia do original. E qual é a datação que os portugueses pediram? Eu penso pela publicar, porque eu ia explicar um pouco, mas essencialmente podia parecer, aos olhos da direita, vamos dizer, portuguesa, tinha havido uma capitulação das Forças Armadas Portuguesas. E não houve capitulação, mas deixaram para um acordo, chegados a um acordo de um cessar-fogo, um acordo para a independência, não houve capitulação nenhuma, mas eles acharam que a situação em Portugal mesmo, as forças políticas, havia uma grande parte, vamos dizer, a direita, extrema-direita e direita, podia utilizar isso, que era prejudicial ao próprio, inclusive, movimento das Forças Armadas, o movimento dos capitães, etc., podia ficar prejudicado. Esta é a razão. E foi consensual no seio da Frente de Libertação acolher este pedido dos portugueses? Sim, quer dizer, foi uma decisão fácil. O próprio São Presidente Samora estava presente, portanto, ele próprio achou que isso era justo. Quer dizer, compreende-se. Não havia intenção nenhuma também
de humilhar as forças portuguesas ou de mostrar que tinham sido vencidos. Nós, já, nos nossos discursos, etc., está fazendo que vencemos o colonialismo, as forças armadas, né? Mas na prática a intenção não é Não era humilhar os portugueses, é mobilizar os moçambicanos. General Jacinto Veloso, já em Lourenço Marques, na altura, começa a preparação da proclamação da independência. O que é que implicou integrar, portanto, esta missão que se encarregou de preparar, de criar condições para que se proclamasse a independência nacional a 25 de junho de 1975? A proclamação da independência já é uma etapa posterior. O grupo que veio de avanço, vamos lá dizer, que o presidente Samora mandou de avanço criar condições, era para o governo de transição tomar posse. Este era o ponto, era o objetivo. A preparação da independência, tivemos aquele tempo, já não me lembro quantos meses, 8, 7, 8, 9 meses, para preparar com alguma calma, com apoio de todos, inclusive apoio de Portugal, etc., para preparar a independência. Portanto, já foi uma outra etapa. Já tínhamos forças no terreno, várias unidades militares, já tínhamos capacidade de fazer a nossa própria proteção. Por exemplo, a independência, por exemplo, no estado da Machava, todo o processo de segurança foi realizado por nós, todo. Incluindo a segurança do dia da proclamação, com muitos convidados, externos, chefes de Estado, etc. E nós internamente, é que asseguramos a segurança. E eu fiquei encarregado exatamente da segurança no dia da independência. Eu não fui ao estádio, não tive essa sorte, ou essa honra, talvez, de ir ao estádio ver a proclamação. Mas ficámos num prédio, onde hoje eu trabalho no Serviço de Segurança, ficámos um grupo razoavelmente grande para controlar, estar atento, com uma força de reserva, pequena força, no caso ser necessário uma intervenção, ou mesmo uma intervenção para ajudar alguém, porque era um dia que choveu muito. Havia carros, inclusive, do protocolo, o chefe de Estado enterrado, mas tinha que se tirar tudo isso. O nosso grupo de segurança, que era segurança e protocolo, é que fez as intervenções necessárias. E fizeram tudo isso, não tinham ainda passado por uma experiência similar. De quê? Tiveram de fazer tudo isso, não tinham passado por uma experiência similar. Não. Isso foi uma experiência, a primeira experiência. Inclusive, tínhamos que preparar casas para os convidados, etc. E tínhamos que verificar tudo. Inclusive, íamos ao detalhe de ver se a descarga do autoclave funcionava e coisas desse gênero. Mas isso era o protocolo. O protocolo era uma outra comissão, vamos lá dizer, de trabalho. Mas estava intimamente ligada com a defesa e segurança. General Jacinto Veloso, lembra-se daquele incidente ocorrido em zona onde se encontrava hospedado o antigo presidente da Somália, creio, que foram ouvidos alguns disparos. Sim. E aí não foi muito longe do lugar onde nós tínhamos o nosso, vamos lá dizer, o nosso quartel-general, o nosso sala de comando desta coisa. Foi muito relativamente perto. Não entraram em pânico? Não entraram em pânico? Não chegaram a entrar em pânico quando esses disparos são ouvidos? Não, ouvimos tiros e foi até o atual general, na altura éramos todos iguais, o Salésio Narambipano, que nós sempre vai lá com uma pequena força ver o que é que se passa. Era mesmo perto, até foram a pé. O que é que aconteceu? Havia dois convidados que trouxeram as suas forças militares. Então, um lado disparou por alguma razão e o outro pensou que estava a atacar, então começou a disparar. Então, começou a disparar dois, sem saber porquê. Não havia nada de especial. Foi
foi um equívoco, um disparo ocasional que ocasionou um troco de tiros. A independência Exatamente com o presidente Siad Barre, Siad Barre, da Somália, na da altura. Somália. É proclamada a independência a 25 de junho de 1975, começa o processo da governação. Neste processo, o general Jacinto Veloso ocupou vários cargos, entre eles o de ministro da Segurança. Como é que testemunhou o processo de governação antes, portanto, de se retirar da atividade ativa? Bom, realmente o que aconteceu é que o presidente Samar começou a organizar o seu governo. O governo que ia funcionar, as Forças Armadas, etc. E a mim realmente o que aconteceu, pois já contei no livro. Quer dizer, eu queria saber o que é que eu queria fazer. Eu disse que eu quero trabalhar na DETA, naquela altura. Ainda não era LAM, quer dizer, como piloto e tal. Mas já não era como piloto, mas podia trabalhar numa área que eu conheço. Ele disse, não, nada disso. Quero saber qual é o ministério que tu queres. Eu disse, eu não quero ministério nenhum, não lutei para ministério. Ele disse, então, podes ficar com o intelligence, com a segurança, mas no aspecto do controle das informações. Eu disse, posso. Então, designou-me. Mas na altura, por cópia do países RDA, União Soviética, etc., era um ministério. Então, criou-se o Ministério da Segurança. Eu fui ministro da Segurança. Mas era uma segurança que tinha tudo lá dentro. Tinha migração, tropas de guarda-fronteira. Devia ser, na altura, um ministério super poderoso, com batalhões, companhias armadas, etc, etc, etc. Mais tarde corrigiu-se isso. Passou realmente a segurança, portanto, o SENASP na altura, mais tarde o CISA, passou a ser realmente um órgão de informação, de intelligence, não de operações. Sentiu um peso em excesso ao ter de dirigir um ministério com várias tarefas na altura? Sentiu um peso excessivo a ter que dirigir? Era muito grande, era uma tarefa muito grande. Nós tivemos, o Ministério também, recebemos quadros muito bons, que vieram da luta armada, outros locais, que era um ministério pequeno, mas com muito bons quadros, selecionados e tal. Depois formámos os nossos próprios quadros. E trouxemos outros, das forças militares e tal. Mas uma boa parte, o início, foram quadros que vieram da luta armada. Alguns que já tinham trabalhado na segurança na própria luta armada. Eu tinha uma experiência já do intelligence, porque durante a luta armada, eu trabalhei numa área de informação, de busca de informação, em apoio à luta de libertação. E tivemos sorte, porque conseguimos saber que o movimento dos capitães em Portugal estava a ser organizado para dar um golpe. Eu, como tinha sido militar, tinha estado na academia, eram meus colegas antigos que estavam a dar o golpe. Estavam a preparar. Então soubemos isso com antecedência, o que permitiu a direção da luta, a luta orientar-se rapidamente, porque podia haver um golpe e se apanharam despercebidos. Bom, mas isso é um detalhe. Para o benefício da nossa audiência e, sobretudo, para o benefício dos mais novos, diz que depois da proclamação da independência nacional, quando foi solicitado a escolher o que poderia fazer, escolheu trabalhar na Delta, portanto, hoje LAM. Teria passado antes por um processo de formação na área da aviação? Você tinha pensado? Não, eu, francamente, mais o falecido... Teve formação em Portugal, aparentemente. Como? Teria tido formação em Portugal antes. Formação na Academia Militar Portuguesa. Portuguesa. Tenho formação na Academia Militar. Aliás, fiz 2 cursos. Fiz curso de artilharia e de aviação. De aviação, piloto, chamado piloto aviador. Fiz o curso de aviação.
Mas eu, na realidade, eu com Fernando Ganhão, que éramos professores na escola secundária da Frelimo, em Curacini, perto de Dar es Salaam. O que nós tínhamos pensado era, pá, depois da independência, vamos nos retirar. Aliás, combinamos formar um restaurante só para os amigos. Então, nós fazíamos umas cozinhas e tal. Mas isso não foi possível, porque sabemos, eu logo, o presidente disse, não, o Fernando Ganhão, reitor da UEM, e a mim colocou-me na segurança. Portanto, faz referência ao facto de ter sido formado em matéria de aviação durante a tropa portuguesa. Afinal, como é que se dá a sua integração na luta de libertação? Bom, Isto para o benefício, sobretudo, dos mais novos, né? Sim, sim. Não, isso acontece porque a própria movimento, a Frente de Libertação, me chamou, me adotou como, vamos lá dizer, como moçambicano, naturalmente, mas como colaborador numa primeira fase. É o presidente Eduardo Mondlane. Portanto, desertou da tropa portuguesa. Da tropa portuguesa. Era tenente piloto aviador. Desertei com um avião e com algum armamento. Não muito, porque não tinha muita capacidade de transportar. E fomos eu e João Ferreira, infelizmente faleceu agora há pouco tempo. Fomos detidos sob suspeita que íamos perigosos. Onde é que se dá essa detenção? Onde é que foram aterrar? Aterramos em Dar es Salaam. Em Dar es Salaam. Aliás, partindo de onde? Partindo de onde? A partir de Mocimba da Praia. Aliás, eu sabia, vi um campo de avião, ia aterrar num campo, mas era um campo antigo, não tinha visto que havia um campo novo, um campo de aviação novo, um aeroporto novo. Então quase que ia aterrar numa pista lá da cidade. Depois lá encontramos o campo à vista, tudo à vista, né? Aqui já os instrumentos, né? E aterramos lá. Mas eu, como eu estava a dizer, realmente foi o presidente Mondlane que disse, não, vocês têm que trabalhar connosco. Numa primeira fase, isto não está muito fácil, mas vocês podem ser professores no Instituto, Moçambique Institute. Traduzimos Instituto Moçambicano, mas o Instituto é instituição. Ali tínhamos várias coisas, entre as quais a escola secundária. Portanto, fui professor da escola secundária. Levou algum tempo, nem levou muito tempo. A certa altura chamou a mim e deu a escolher. Disse, olha, um de vocês vai fazer um curso em Cuba, o outro vem para cá. Eu, com o João Ferreira, combinámos. Disse, olha, eu vou para lá, tu vais para Cuba, vai fazer o curso de engenharia, de agronomia, né? Portanto, fomos adotados pela própria Frelimo. Já tínhamos sido, mas foi concretizado pelo presidente Mondlane. General Jacinto Veloso, não passou muito tempo sem que Moçambique se visse mergulhado numa nova guerra, a chamada Guerra dos 16 anos. O que terá falhado, eventualmente, durante o processo de governação, para justificar esta guerra dos 16 anos? Bom, essa guerra deve ser entendida como um reflexo ou uma consequência do conflito leste-oeste, Estados Unidos da América, União Soviética, cada um com os seus aliados e cada um tomando os dispositivos necessários internacionalmente para reduzir, os Estados Unidos reduzir a capacidade da União Soviética de atuar e a União Soviética reduzir a capacidade dos Estados Unidos de atuar. Portanto, nesta confrontação, nós, Moçambique, devido às boas relações com a União Soviética, com a China, etc., e estes países assim, a RDA, a Bulgária, das boas relações, começamos a ficar conotados como
vamos lá dizer, agentes da União Soviética. E os americanos, Estados Unidos da América, naturalmente, agentes, quer dizer, consideram já inimigo. Agente do Estados Unidos, da União Soviética. A nível da região. A nível da região. A nível da região. Portanto, considera que a Frelimo é um movimento a bater, porque é contra os interesses americanos globais. Aqui, para eles, foi fácil, porque a África do Sul do apartheid era um aliado muito próximo e com muita capacidade próximo dos americanos. Então, praticamente, ficaram encarregados na distribuição de tarefas do chamado Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, de combater a Frelimo. Portanto, esta é uma razão importante. A segunda é que, efetivamente, na minha opinião, dentro de Moçambique, havia já um princípio de oposição à própria Frelimo. Dentro de Moçambique? Dentro de Moçambique. Da Cama, etc., não estavam muito de acordo, tinham dificuldades. E estes países, em particular, neste caso a Rodésia, veio em apoio, diz, não, nós podemos vos apoiar e para melhorar a vossa luta contra a Frelimo e tal. Bom, mas realmente o interesse deles era destruir a Frelimo. E foi isso. A Rodésia começou, o Serviço Secreto Rodesiano e as Forças Armadas, a apoiar a própria RENAM, na altura era ainda o RNM, não sei o quê, apoiar para combater a Frelimo. Isto é claro, porque eu próprio, depois da independência do Zimbábue, estive em Zimbábue e com Mnangagwa. Mnangagwa era meu contraparte na luta contra o Ian Smith, na luta do intelligence, na busca do intelligence com o Mnangagwa. E ele levou-me, apresentou-me o Ken Flowers, que era o dirigente do intelligence, da segurança da Rodésia do Sul. E o Ken Flowers mostrou-me lá na sede deles, um local onde ficava a Renamo, etc., e como eles ajudaram. Explicou como é que eles ajudavam. E faziam também intervenções diretas. A aviação rodesiana atacou zonas da Frelimo, zonas de interesse econômico, mas, sobretudo, os efetivos dos zimbabianos. ZANU, ZAPO, na altura estava um pouco confuso, mas mataram muita gente. Portanto, visando encontrar mecanismos de travar esta guerra dos 16 anos, chegou a ser assinado o conhecido acordo de Nincomate, numa altura em que o general Jacinto Veloso desempenhava um papel preponderante no processo de governação de Moçambique. Por que é que, com a assinatura deste acordo, a guerra dos 16 anos não terminou de imediato? Não, mas o acordo, que não é muito difundido, a ideia do acordo em combate era de não agressão. Era de não agressão. Aliás, acrescentamos, o acordo de não agressão e boa vizinhança. Era um acordo de... Como é que se chamava? Já não me lembro agora. Era acordo de não agressão e boa vizinhança. Não agressão e boa vizinhança, exatamente. A boa vizinhança introduzimos para ver se conseguimos ter mais cooperação econômica, porque a África do Sul fez todas aplicou as sanções econômicas muito fortes. Na altura não se falou em sanções, mas é aquilo que hoje se fala, sanções. A África do Sul é precursora, provavelmente também por um acordo dos americanos, para sabotar a economia moçambicana. Sabotaram tudo, o Porto Maputo, tudo. Inclusive, Cahora Bassa, que já estava montada a linha, ia começar a ser fornecida energia à África do Sul, e eles foram sabotar para não fornecer energia. Porque se fornecesse, bastava fornecer um dia, já começavam a ter que pagar.
e eles boicotaram. Portanto, usaram todo tipo de sanções económicas e sabotagem militar para enfraquecer Moçambique. Portanto, mas realmente, assim, muito breve, o acordo de Comate foi idealizado pela segurança moçambicana. Eu já não estava na segurança. Aliás, quando estava, tivemos essa ideia, mas eu já não estava. Mas tivemos essa ideia proposta ao presidente Samora, que nós temos que parar as agressões diretas dos sul-africanos, que estavam a atacar, atacavam Matola, atacavam alvos do ANC, e não só outros que eles diziam que era do ANC, mas eles sabiam que não era, mas era para destruir, pura e simplesmente para destruir. E estavam preparados, tinham aglomerado umas forças, largas forças, na fronteira de Rossano Garcia, etc. Então vimos, segundo as informações do Intelligence, que um plano era a Renamo. A Renamo estava muito próxima da capital, estava a atuar aqui já perto de Marrakech, ou mesmo antes, aqui perto já de Boane, etc. Então, o plano deles era a Renamo ataca a capital, mas realmente são os sul-africanos que vão atacar em massa e tomam o poder. E tomam o poder e depois, quer dizer que a Renamo ganhou, tomou o poder. Ora, nós, na face dessas informações, temos que parar isto. E como fazer? Então, propusemos um acordo de não agressão. Boa vizinhança foi acrescentado mais tarde. Um acordo de não agressão que não era fácil. Só que esse acordo foi, junto com o acordo, apresentou-se a ideia de acabar a guerra, um acordo com a Renamo. Mas isto realmente era uma camuflagem que nós introduzimos, porque sabíamos que era impossível fazer acordo com a Renamo, uma vez que o conflito leste-oeste ainda estava muito forte. Portanto, não era possível, quer dizer, os americanos não iam deixar de maneira nenhuma fazer um acordo, criar paz com a Renamo, porque era o interesse deles continuar. Só foi possível fazer paz quando, vamos lá dizer de uma maneira clara, quando a União Soviética, na prática, desistiu da luta, ou podemos dizer por outras palavras, em que os americanos e seus aliados ganharam o confronto com a União Soviética. Ganharam o confronto, é quando o muro de Berlim cai, estamos em 1990, por aí, 89, 90, e a partir daí já é possível tudo. Já é possível tudo. Os americanos já podem dizer, ok, agora podem fazer paz com o Renamo, libertar Mandela, eleições na África do Sul, one man, one vote. Isso tudo já passou a ser admitido. Por quê? A contradição principal, o motivo principal da confrontação já acabou, já não existia. E aí os Estados Unidos, aliás, a União Soviética desmembrou-se, ficou bastante fraquinha globalmente, e os Estados Unidos passaram a ter um controle mundial, hegemónico de toda a parte. É isso que levou a ser o controle do mundo, na prática. Mas Moçambique não chegou a cumprir na íntegra o acordo de Nicomate, porque continua a apoiar os guerrilheiros sul-africanos. Mas isso estava claro. A análise de segurança de Moçambique, por essas razões que eu já disse, que o confronto continua, portanto, era preciso para o Ocidente, vamos lá dizer, liderados pelos Estados Unidos e África do Sul aqui como um agente regional, era preciso, quer dizer, não era possível fazer a paz, não era possível. É preciso continuar essa luta, como eu disse antes. Portanto, aqui perdi-me um bocadinho na resposta, mas, portanto, não era possível fazer qualquer paz. Isto foi mesmo uma camuflagem. E nós chegamos a ter
estar em Pretória, nós numa casa, aliás, na mesma casa, num usado, no outro lado estava Renão, com a cama e tudo, e os sul-africanos fazer vai, porque eles estavam convencidos que havia de haver um acordo. O acordo de paz seria provavelmente a Renamo no poder ou coisa assim, encontrar uma fórmula. Mas quando chegámos quase a um acordo a caminho a segurança contra a inteligência militar sul-africana deu instruções para isso, não queremos mais, temos que continuar a guerra. E era para responder à sua pergunta. Então, é assim, nós estávamos claros que com o acordo em que a África do Sul ia deixar de apoiar, ia deixar de fazer agressões diretas, mas havia de continuar a apoiar a Renamo. Aliás, enquanto nós estávamos nas negociações em Pretória, um avião carregado de armas, um DC-3, levou armas para Gorongosa durante aquele tempo. Portanto, para nós estava claro que depois do acordo, os sul-africanos iriam continuar a apoiar, já muito discretamente, muito secretamente. E seguir-lhes o exemplo. E nós dissemos, ok, também vamos apoiar secretamente. E fizemos isso, apoiamos o ANC, o meu contraparte no ANC, da parte de serviço, vamos lá dizer, secreto, eu posso dizer, era o Jacob Zuma e o Joe Slovo. E passámos a fazer, houve limitações do número de pessoas presentes e tal, mas passámos a fazer um apoio muito confidencial, muito secreto. E o Jacob Zuma mesmo era presidente, fez uma declaração que eu estava presente e diz que o Moçambique não deixou de apoiar o ANC. E disse mais, as armas pesadas que entraram na África do Sul foi depois do acordo em combate. Que entraram em Gorongosa, em Moçambique. Que entraram com o apoio de Moçambique. General, prevalece a tese segundo a qual a Renamo é criação externa. Isso realmente aparece muito e não há dúvida que o desenvolvimento da Renamo é um apoio externo que recebeu, mas não sei se seria Renamo ou não, mas o embrião de oposição a Frelimo no poder em Moçambique existiu a partir de dentro, a partir do próprio Moçambique. Portanto, na realidade, a Renamo, não sei se é Renamo, mas uma certa oposição contra Frelimo já existia dentro de Moçambique, em particular naquelas zonas de Manica, Sofala, Manica, por ali um pouco, aquela área, havia oposição a Frelimo. O que causa esta oposição? Como? O que causa esta oposição a Frelimo? Bom, eu acredito que, nunca pensei nisso, mas acredito que era a ideia que Moçambique era agente da União Soviética, dos russos, e, portanto, estava a trazer o comunismo, que é uma coisa muito negativa para as pessoas. Mas isso o que interessava aos moçambicanos para justificar a sua ida a uma guerra que acabou durante 16 anos? Se Moçambique apoia um lado em detrimento do outro, era motivo suficiente para os próprios moçambicanos partirem para uma guerra? Bom, a guerra é o que eu digo. O sentimento de oposição existiu e estava-se a desenvolver no embrião. Mas a força externa, os Estados Unidos comandando, o Serviço Secreto, a Rodésia, a África do Sul, então desenvolveram essa oposição e dando apoio. Encontraram um terreno fértil, digamos assim. Encontraram um campo fértil e desenvolveram. É idêntico ao que está a acontecer em Cabo Delgado. Quer dizer, em Cabo Delgado o que está a acontecer
é que há um certo descontentamento interno, sobretudo dos muçulmanos mais radicais. Mais radicais. E uma força externa, ou várias forças externas, que queriam sabotar o projeto de gás natural, então financiaram, organizaram a operação de tal Terrorismo. campo fértil. O campo fértil e desenvolveram o campo fértil e armaram e desenvolveram uma ação militar. Quer dizer, é um coisa idêntico. Aliás, os serviços secretos atuam assim. Se for estudar outros casos na Síria, no Iraque, não sei o quê, é um pouco desta maneira. Esse serviço secreto, em particular a CIA, que é especialista nisto, procura o tal terreno fértil e depois incentiva e tal, e vai apoiando até criar um movimento. Às vezes resulta, outras vezes não resulta. General, terá havido a um certo momento alguma crise com os norte-americanos, porque supostamente Moçambique teria identificado alguma infiltração de agentes da CIA em Moçambique. Pode ajudar a reavivar este episódio por que Moçambique passou? Bom, sim, logo no início, na prática, nós detectamos a presença de agentes da CIA, porque foram recrutar alguns, pelo menos 2, que eram membros da segurança. Foram recrutar e começaram a fazer questões para eles saberem como é que estavam as Forças Armadas, que tipo de armamento, que não sei o quê, uma série de perguntas, claramente, de informação. E depois, nós, como segurança, acompanhamos isto de alguma maneira, de uma maneira discreta, etc. Eu não vou entrar nos detalhes, mas houve um agente da CIA, um tal Philip Adje, que desertou da CIA, e nós, através de nossos amigos em França, ele disse que podia identificar. Nós identificámos uma casa que achámos que era ali, que era a sede da CIA em Moçambique. Nomeadamente em Maputo. Em Maputo. E as pessoas entravam, saíam, alguns moçambicanos entravam, saíam, etc. Isso está documentado, porque um fotógrafo nosso fotografou isso, temos fotos. Fotografou isso, aliás, com fotografias muito bem feitas. Até parecia um fotógrafo profissional, que foi o Carlos Jambo, que sobreviveu do acidente de buzina. Então, esse Filipe, ele perguntava, você pode saber como é que se... Ele diz, eu sei como é que se faz, traga uma lista telefónica, eu vou dizer qual é a casa que descia. Então, levámos uma lista, aliás, até fui eu que fui. Havia um voo aqui no sábado para Paris, que regressava no domingo. Eu viajei nesse grupo de sábado, e bem enquanto o agi, levei a lista telefónica, ele foi ver e disse, a casa é esta. Explicou porquê, lá não me lembro. E era exatamente a casa que nós tínhamos identificado. Portanto, ficou provado que aquela era a casa da CIA. Portanto, foi isto. A CIA estava lá e, bom, denunciámos publicamente, o que foi errado, mas na altura fomos obrigados a denunciar publicamente que havia agentes da CIA e havia recrutados já pela CIA para fornecer informações. E os norte-americanos aceitaram esta denúncia, ou seja, Moçambique reuniu provas suficientes que impedissem aos americanos de consentirem, portanto, esta acusação? Sim, reuniu provas. Eles nem reclamaram. Ficaram indiferentes. É tão evidente que nem reclamaram. Agora, isso não se faz. Em matéria de segurança, um país que quer denunciar, não deve fazer isso. Deve de uma maneira discreta, diplomática,
dizer que nós vamos expulsar os fulanos, e depois os outros também expulsam e tal, como está a ver agora que acontece. E, de outra maneira, nós não tínhamos interesse em expor, porque já tínhamos controlado a rede toda da CIA. Então, mas fomos obrigados. General, se hipoteticamente Moçambique desiste hoje dos megaprojetos de exploração de gás, acaba o terrorismo na província de Cabo Delgado? Se hipoteticamente decide, portanto, desistir da exploração do gás natural, o terrorismo vai acabar na província de Cabo Delgado em nome da paz? Cabo Delgado, não sei se entendi bem a pergunta, mas... A dada altura, o general, portanto, associou os actos terroristas na província de Cabo Delgado a muçulmanos radicais que não estão interessados ou não estão confortáveis. Que estão a agir em nome, em proveito de um outro produtor de gás que não quer a concorrência. Então a luta é entre os produtores de gás. É entre os produtores de gás, que não quer, mas... Uma vez mais, Moçambique é encontrado com uma espécie de campo fértil. Exatamente. Esse campo fértil são esses radicais que estão fichados pelo Estado Islâmico atual e outras Al-Qaedas e tal. Estão fichados, eles já têm ficha. Quem são os radicais, quem são os... De uma maneira geral, os radicais são uma minoria, em toda a parte do mundo. Os muçulmanos radicais são pequenos. General Jacinto Veloso, o que é que acha que não devia ter acontecido durante o processo de governação nestes 50 anos da independência nacional? Ou seja, o que é que esteve errado? O que é que esteve errado? Não é a questão que esteve errado. Eu penso que... Então, o que é que não devia ter acontecido? Os erros cometem-se. Só verificamos que é erro mais tarde. Porque quando cometemos o erro, por exemplo, nós declaramos o Partido Marxista-Leninista, o 7º Congresso. Bom, na altura foi uma grande euforia, porque pensávamos, pelo menos um bom grupo de líderes, que essa era a solução dos problemas populares, de resolver os problemas do povo. Mas isso atraiu uma hostilidade muito grande, que chamamos de imperialismo, podemos continuar a chamar. Que soluções foram essas que julgavam que representavam, portanto, os anseios do povo? Bom, de uma maneira geral, o Comitê, o Congresso, o Comitê Central, todo esse coletivo achava que essa era a solução. Mas na prática não foi. Portanto, a posteriori, vamos dizer que foi um erro, mas realmente foi um erro quando analisamos a posteriori, mas quando na altura não era erro. Aliás, isso acontece em muitas situações. A gente hoje diz que tal coisa foi um erro, mas encher votos nas urnas é um erro muito grave. Isso acontece? Aconteceu já, não é? Já aconteceu várias vezes. Não Por só parte de quem? o Frelimo, mas também outros partidos fizeram isso. Isto é errado. Mas na altura que estão a fazer, pensam aquelas pessoas que estão a fazer isso, pensam que estão a prestar um serviço positivo, o que é completamente errado. É o que eu digo. Se qualquer ato que se faça errado, são pessoas que cometem esses erros. Às vezes o coletivo todo, é o caso do 7º Congresso, mas o erro, esses erros já de enchimentos, disto, daquilo, são erros de pessoas que não estão a cumprir os estatutos, o programa, a disciplina, neste caso, se vou falar da Frelimo, estão a violar e normalmente devem ser penalizados politicamente e, se calhar, até judicialmente, mas tem que ser penalizado, não podem fazer. São pessoas, essas pessoas são violadores do próprio estatutos e
e do programa da Frelimo. O programa e os estatutos são bons. Precisa de ajustamentos por causa da evolução. Precisa de ajustamentos, mas globalmente são bons programas. Só que não estão a ser cumpridos. Alguns estão a ser até, como eu disse, violados. São erros de pessoas, erros propositados, alguns, outros não, de pessoas, que devem ser penalizados. General, quer dizer que a Frelimo está infiltrada de pessoas que não servem o interesse nacional? Sim, isso não há dúvida, que está infiltrada nesse aspecto político. Não está infiltrada de agentes do inimigo. Está infiltrada de oportunistas, de indivíduos que só estão a defender os seus interesses pessoais, ou interesses familiares, ou interesses dos amigos, ou interesses do grupo. Não estão a defender o interesse nacional. Isto significa que, neste caso, já observado assim em conjunto, o próprio partido não está a defender o interesse nacional. Portanto, tem que ser corrigido. A Frelimo precisa de alguma purificação, na sua opinião? Pode ser purificação, sim, mas mediante um programa, mediante objetivos concretos que eu tenho que fazer, tenho que realizar aí dentro. Eu imagino que muitas coisas vão ser corrigidas agora. Imagino, porque aquele compromisso político, que agora é lei, foi tornada lei, tem os condimentos, vamos lá dizer, necessários para corrigir toda a situação de Moçambique, no interesse nacional. Eu vi, a certa altura, antes dos problemas, vi uma proposta do Partido Podemos, uma proposta de negociação com a Frelimo, etc. E vi que aquela proposta é muito interessante, porque ela defende o interesse nacional do Estado. É verdade que é um partido de oposição, mas a maneira como está apresentada tem muitas coisas que são discutíveis, mas os objetivos centrais desse projeto, que aliás eu penso que estou certo, que estão incorporados no atual compromisso, são aspectos que defendem o interesse nacional do Estado. O interesse nacional do Estado é o interesse de todos os moçambicanos, independentemente, sem qualquer discriminação, independentemente da profissão, da religião ou da política, o que é. Isto é que é preciso. Aquele compromisso defende o interesse nacional do Estado. General Jacinto Veloso, o nosso fundo do tempo está-se a esgotar. Um dos trágicos acontecimentos que Moçambique registrou nestes 50 anos da independência nacional foi a morte de Samora Machel, até hoje não esclarecida. Era ou não possível evitar essa morte de Samora Machel naquelas circunstâncias? Era o quê? Era ou não evitável? Não se podia ter evitado a morte, exatamente. Bom, podia ter evitado, mas se soubesse que ia haver acidente. Se me dissesse, olha, vai haver um acidente, mas nós íamos evitar. Mas não, isso não aconteceu. E aconteceu porque o presidente estava na missão, uma missão importante. E eu creio que já havia, de várias organizações ocidentais, em particular, a intenção de neutralizar o Samora. Mortalmente? Fisicamente. Já havia. Portanto, talvez não era para dar o Samora naquele acidente. Aquele acidente foi provocado pelos sul-africanos, isso não há a menor dúvida, não tem dúvida nenhuma. Foi colocado um beacon, um rádio farol com
as frequências da Torre de Maputo. Os pilotos sintonizaram o rádio farol de Maputo e o avião automaticamente vira para aquela rota, para o farol. Mas o farol estava na África do Sul. Os serviços de segurança moçambicanos não foram capazes de detectar a colocação desse farol? Não pois. Isso é um trabalho de segurança do contra-inteligência militar sul-africana, que até tem uns faróis móveis que movimentam, isso está aprovado. Tem faróis que movimentam quando é preciso, tem uma operação qualquer, precisam pôr um farol, então levam um desses móveis para lá. Portanto, o acidente resultou. Podia não ter resultado, mas os pilotos também fizeram um erro. Não é? O erro, estavam convencidos que estavam a descer para Maputo e não estavam. Mesmo o avião tem um dispositivo para avisar que está a chegar próximo do solo. Avisou e eles não acreditaram. Achavam que estava variado. Portanto, foi um erro, portanto, os pilotos cometeram um erro deliberado? Não deliberado. Eles foram induzidos a erro pelo sistema montado pelos sul-africanos. General Jacinto Veloso, muito obrigado pela disponibilidade para 2 dedos de conversa a propósito destes 50 anos da independência nacional. O general Jacinto Veloso foi nosso convidado para um breve olhar sobre o passado, presente e futuro de Moçambique à luz das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Continue ligado a nós, pois não se vai arrepender e fique bem.